Olá pessoal, mais um Penal na Mídia. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou comentar com vocês um episódio que já foi bastante falado na imprensa, que diz respeito a um ex-participante daquele programa Big Brother Brasil. O nome dele é Felipe Prior e ele foi acusado pela prática, o Ministério Público ofereceu denúncia contra ele, pela prática de 3 crimes de estupro que teriam sido praticados em momentos distintos. Um teria sido, salvo engano, em 2014, outro em 2016, outro em 2018. Todos eles ocorridos em eventos de reunião de alunos, né? Salvo engano, era o curso de arquitetura que ele fazia e tudo mais, então tinha um encontro de estudantes e aparentemente ele teria praticado essas condutas nesses eventos. Eu falo aparentemente porque a gente sempre tem que dar o benefício da dúvida. Enquanto não existe condenação, a gente tem que trabalhar com a hipótese da possibilidade dele ser inocente. Mas o objetivo desse vídeo aqui não é enfrentar a inocência ou se ele é culpado pela prática do delito, até porque, como vocês sabem, nós não tivemos acesso ao processo para saber detalhes. O objetivo aqui é pegar o evento e trazer o que tem de penal nessa história, o que tem de jurídico por trás dessa história. E talvez para muitos de vocês possa ter chamado a atenção. Poxa, a gente está em 2020, está sendo acusado de fatos lá de 2014. Será que isso ainda tem aplicabilidade? Será que isso ainda tem incidência? Bom, como vocês que estudam direito devem saber, a ação penal no crime de estupro ela passou por muitas mudanças, né? Desde que o Código Penal entrou em vigor lá em 1940, a gente vem sofrendo sucessivas mudanças na parte especial e especificamente na parte dos crimes sexuais, tá? A Gisele já teve a oportunidade de comentar com vocês algumas mudanças que foram trazidas por leis recentes na parte dos crimes sexuais. E eu vou comentar com vocês também algumas dessas mudanças, mas o meu foco vai ser muito mais sobre o tema da ação penal. Vejam bem, quando o Código Penal foi criado, né, quando a gente teve o surgimento do nosso Código Penal atual, nós tínhamos no artigo 225 a referência ao tipo de ação penal quando estivéssemos diante de estupro ou crimes contra a dignidade sexual, que na época eram chamados de crimes contra os costumes de uma forma geral. E lá, no texto original do artigo 225, o legislador estabelecia que a ação penal era privada. O que significa dizer que uma ação penal é privada, né? Significa que a vítima deveria constituir um advogado ou um defensor público e esse advogado ou esse defensor público deveriam oferecer uma queixa-crime contra o autor do estupro. O que vocês devem imaginar que não seria algo muito fácil de se fazer, né? Até porque a parte da investigação, né, demandaria que a polícia atuasse, mas nos crimes de ação penal privada há sempre uma necessidade maior de uma produção de provas por parte da vítima, enfim. E além do que, a ação penal privada tem o prazo decadencial de 6 meses para sua propositura. Ou seja, se a vítima não propuser a ação em 6 meses, se não propuser a queixa em 6 meses, haverá decadência e, consequentemente, a extinção da punibilidade do autor do fato. Essa regra da ação penal privada, ela, portanto, começou lá no Código de 40 e se manteve até que o Supremo Tribunal Federal editou uma súmula, essa súmula é da década de 80, né, a súmula 608 do STF, e essa súmula estabeleceu que se o crime de estupro fosse praticado mediante violência real, a ação penal seria pública e incondicionada. Então vejam o problema que começou a surgir ali. Artigo 225 falava em ação penal privada, súmula 608 falava em ação penal pública incondicionada. É claro que essa súmula não era vinculante e isso trazia como efeito prático uma divergência. Em que sentido? Se a ação fosse proposta pelo advogado, o advogado da vítima, se o advogado da vítima propusesse a queixa contra o estuprador, o advogado do estuprador, por sua vez, poderia arguir a ilegitimidade ativa desse advogado com fundamento na súmula, que dizia que a ação era pública e incondicionada. E se fosse o contrário, se o Ministério Público propusesse a ação, o advogado do estuprador poderia arguir também a ilegitimidade ativa com fundamento agora no artigo 225 do Código Penal, que dizia que a ação penal era privada. Essa discussão durou até o ano de 2009. Em 2009, houve a edição da Lei 12.015,
que essa lei 2015 trouxe de impacto prático, né? Ela mexeu muito nessa parte dos crimes sexuais, começando pelo título, né, que falava de crimes contra os costumes e agora fala de crimes contra a dignidade sexual. E uma das grandes mudanças trazidas por essa lei 2015 foi a união entre os crimes de estupro e atentado violento ao pudor. O estupro era previsto no 213 e o atentado violento ao pudor no 214. Com a lei 2015, esses dois crimes viraram um só. O estupro e o atentado violento ao pudor passaram a ser um único crime, que é o crime de estupro. Tá? Qual que era a diferença do estupro para o atentado violento ao pudor? O estupro pressupunha a conjunção carnal mediante violência ou grave ameaça e o atentado violento ao pudor pressupunha a prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Conjunção carnal é a penetração do pênis na vagina, é o ato sexual propriamente dito, e o ato libidinoso diverso seria qualquer ato de natureza sexual que não configurasse conjunção carnal. Hoje, o crime de estupro tem a união entre os dois, ou seja, tanto a conjunção carnal quanto o ato libidinoso integram o mesmo tipo penal, não mais dois crimes como antigamente. Isso trouxe alguma discussão em relação a se teria havido abolição do crime de atentado violento ao pudor, e a lógica que se tem é que não houve abolição. Porém, a discussão é sobre o concurso de crimes. Se é possível ou não falarmos em concurso. Quando eram tipos penais separados, 213 e 214, essa era uma discussão presente, mas que não era tão teratológico assim. Agora, quando a gente passa a ter um crime único, isso chegou aos tribunais. Os tribunais tiveram que enfrentar. Por quê? Porque como eu tenho duas condutas aqui, nós estamos diante de um crime alternativo. Então, será que a gente está diante de um tipo penal misto alternativo ou será que a gente está diante de um tipo penal misto cumulativo? O que isso impacta em termos de imputação? Se for um tipo penal misto alternativo, a prática de uma ou mais condutas dentro de um mesmo contexto fático, ou seja, dentro de um mesmo intercurso sexual, se houver conjunção carnal e ato libidinoso, para quem entende que é tipo misto alternativo, haveria um crime só. Mas para quem entende que é tipo misto cumulativo, se houver conjunção carnal e ato libidinoso, ainda que no mesmo contexto fático, poderia se falar em concurso de crimes entre dois crimes de estupro, tá? Diante de um caso concreto. Essa discussão, a tendência maior jurisprudencial é no sentido de que é tipo misto alternativo e não cumulativo. Então, se for dentro de um mesmo contexto fático, não haverá dois crimes, haverá um crime apenas. E claro, como vocês já estudaram a aplicação de pena comigo aqui no canal, vocês sabem que esse impacto, né, o fato de ter havido conjunção e ato libidinoso, poderá perfeitamente ser levado em consideração pelo juiz na dosimetria da pena, lá na primeira fase, no artigo 59, se ele entender que isso é uma circunstância, né, do crime, alguma circunstância, ele vai majorar na pena base, levando esse fato em consideração, mas não a ponto de imputar dois crimes, ok? Uma outra mudança que a 2015 trouxe importante também foi em relação aos crimes sexuais contra vulneráveis, que está lá no artigo 217-A. Antes de 2009, os crimes sexuais contra vulneráveis, eles trabalhavam com a figura da presunção de violência. Presumia-se a violência se a vítima fosse menor de 14, alienado débil mental ou incapaz de oferecer resistência. Então era 224, que era uma norma de extensão. Ele acabava jogando no crime de estupro ou no crime de atentado violento ao pudor. Com a lei 2015 isso mudou e hoje a gente tem o 217-A, que trata do estupro de vulnerável diretamente como figura típica autônoma. Não é mais uma norma de extensão que leva para o estupro ou para o atentado violento ao pudor, ok? E no estupro de vulnerável a gente tem as mesmas três hipóteses: vítimas menores de 14, vítimas alienados débeis mentais e vítimas incapazes de oferecer resistência. No caso do ex-participante do Big Brother, as vítimas alegam que estavam embriagadas e que o tal participante teria abusado delas sexualmente nessa condição. E aí, se houver um abuso nessa condição, elas podem estar na condição de vulnerabilidade. Então a imputação a ele poderia recair sobre estupro de vulnerável, tá? Então existem hipóteses aqui: ou ele entra no 213, estupro, ou ele entra no 217-A, estupro de vulnerável, se as vítimas estivessem incapazes de oferecer resistência, tá? Uma outra mudança importante que a Lei 2015 trouxe foi justamente na ação penal. Por quê? Porque o artigo 225 ele foi radicalmente modificado. Ficou uma redação até confusa, né? Porque passou a ter caput e parágrafo único. No caput, o 225 dizia que nos capítulos 1 e 2 a ação penal seria pública incondicionada. O que era o capítulo 1? Crimes contra a liberdade sexual. Então ali a gente tinha o estupro, violação sexual mediante fraude, assédio sexual.
vários crimes do capítulo 1. E o capítulo 2 falava dos crimes sexuais contra vulnerável. O parágrafo único 225, incorporado pela Lei 2015, né, alterado pela Lei 2015, o parágrafo único, ele passou a estabelecer que se a vítima fosse menor de 18 ou pessoa vulnerável, a ação penal seria pública incondicionada. Então vejam a contradição. O caput falava que no capítulo 2 a ação penal dependeria de representação. E o que era o capítulo 2? Crimes sexuais contra vulnerável. O parágrafo único falava que se a vítima fosse vulnerável, a ação seria pública e incondicionada. Ou seja, havia uma contradição entre o parágrafo único e o caput do mesmo artigo. E isso se refletiu na jurisprudência. Quem segue o nosso Instagram, do Conectando Penal, viu que essa semana a gente colocou uma decisão onde o STJ entendeu que se o crime sexual tivesse sido praticado na vigência da Lei 2015, que alterou o artigo 225, e a incapacidade da vítima de oferecer resistência fosse uma incapacidade transitória, por exemplo, um caso de embriaguez ou mesmo de uso de drogas, essa incapacidade é uma incapacidade transitória. Ou seja, no momento em que a vítima recupera a capacidade dela, ela pode representar. Então, numa situação concreta, onde a vítima foi usar o exemplo da mulher, porque tradicionalmente os crimes de estupro envolvem vítimas mulheres, né? Apesar de a lei não colocar isso como um impeditivo para que o homem seja vítima, mas via de regra, as vítimas são mulheres. Então, se a mulher estava embriagada, seja por conta própria ou por interferência do homem, né? Ela estava embriagada e incapaz de oferecer resistência, e houve a prática do ato sexual ali, e houve a prática do estupro, passado o efeito do álcool ou passado o efeito da droga, essa vítima recupera a capacidade de representar. Então, por isso, a ação penal seria pública condicionada à representação nesse caso e não pública incondicionada. Essa foi a decisão do STJ que a gente colocou essa semana para vocês, tá? Mas isso na lei, na vigência da Lei 2015. E por que na vigência de 2015? Porque no ano de 2018 isso mudou mais uma vez. No ano de 2018, o artigo 225 passou por mais uma mudança. Então, onde antes dizia que seria pública condicionada à representação no capítulo 1 e 2 e incondicionada se fosse menor de 18 ou vulnerável, agora o 225 não faz mais distinção. O 225 agora estabelece que a ação penal é pública incondicionada em qualquer caso. Não existe mais ação penal pública condicionada e nem mesmo ação penal privada no crime de estupro. Hoje, a ação penal nos crimes contra a dignidade sexual, de uma forma geral, são públicas, a ação penal é pública incondicionada, ok? Agora, por que eu estou trazendo isso para o caso envolvendo o Felipe Prior? Porque, veja, o fato pelo qual ele está sendo acusado, os fatos pelos quais ele está sendo acusado foram fatos anteriores à lei de 2018, que transformou a ação penal pública incondicionada. Se esses fatos foram anteriores a 2018 e a ação penal naquela época era pública condicionada à representação normal ou pública incondicionada se fosse menor de 18 ou vulnerável, e agora é pública incondicionada, a gente tem que saber, vai usar a redação atual ou vai usar a redação antiga? Por qual motivo? Se usarmos a redação antiga e for entendido que as vítimas, por exemplo, tinham aquela incapacidade relativa por uma questão de embriaguez, que elas recuperariam a incapacidade quando recobrassem ali a consciência, elas recuperariam a capacidade de representar, então a ação penal, no caso lá, seria pública condicionada à representação. Qual o impacto prático disso? Elas teriam que ter representado contra ele em 6 meses. E aí, se esse entendimento do STJ valer para aqueles casos, a ação penal aí não poderá ser proposta contra ele porque já terá sido alcançada pela decadência. Já terá havido a extinção da punibilidade em relação aos fatos que foram praticados na vigência da Lei 2015-2009. Porém, é possível que nós tenhamos entendimento diverso. E o que esse entendimento diverso pode trazer? Que essa mudança de 2018 retroage. E se a mudança de 2018 retroagir, a ação penal passa a ser pública incondicionada. E, consequentemente, a gente não vai ter mais o efeito da decadência. A ação penal poderá ser proposta enquanto aquele crime não estiver prescrito. E a prescrição do crime de estupro é uma prescrição muito alta, né? A pena máxima do estupro são 10 anos, e uma pena de 10 anos prescreve, vocês sabem lá pelo artigo 109 do Código Penal, que a pena entre 8 e 12 anos prescreve em 16 anos. Então são 16 anos o prazo prescricional e, consequentemente, não estaria prescrito esse crime e, logo, a ação penal pode ser proposta e pode prosperar. Portanto,
Nesse caso envolvendo o Felipe Prior, a discussão vai passar sim sobre a titularidade da ação penal. Ou seja, a mudança de 2018 retroage ou não? Se retroagir, beleza, a ação penal pode prosseguir. Se a mudança de 2018 não retroagir, surgem duas opções. Primeiro, pode-se interpretar que ali houve um estupro de vulnerável e, havendo estupro de vulnerável, a ação penal seria pública incondicionada. Ou pode ser adotado o entendimento que nós pusemos essa semana lá no canal. Se a incapacidade delas era uma incapacidade transitória, que elas recuperaram a capacidade tão logo passado o efeito do álcool ou das drogas, então elas teriam que ter representado dentro de 6 meses. A ação penal seria pública condicionada à representação. E aí, pelo fato de elas não terem representado, já teriam sido esses fatos alcançados pelo Instituto da Decadência e, consequentemente, a punibilidade deles estaria extinta. Beleza? Então é isso, pessoal. Um caso que aparece, a gente vê do nada e de repente olha quanta discussão relevante tem sobre ele, e eu espero que eu tenha podido ajudar vocês a entender toda a discussão por trás. Tranquilo? É isso, gente. Muito obrigado aí por vocês estarem acompanhando o nosso canal. Lembre-se de se inscrever, tá? Não fiquem de fora para não perderem nenhuma aula nossa, e a gente se encontra no próximo vídeo, beleza? Grande abraço a todos e até lá.